Olá, estamos então mais um momento de palestra da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, com o tema Ser Pacífico, Necessidade Planetária. Mas antes das nossas reflexões sobre o tema, vou convidá-los para uma breve prece. Neste momento, então, que escolhemos estar sintonizados com essa atividade, aonde quer que estejamos, da forma que estejamos, possamos aproveitar de uma forma sensível, conectados com a espiritualidade maior, aproveitando de uma forma sincera para nós mesmos, para a nossa caminhada evolutiva, para o nosso bem e de todos aqueles com quem convivemos. Possamos estar sentindo o envolvimento de paz e amor. Que assim seja. Bem, o tema Ser Pacífico, Necessidade Planetária, ele está com referência no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E esse capítulo passa por alguns subitens, né? Que é injúrias e violências, afabilidade e doçura, paciência, cólera. E se nós formos pensar, chegamos a dezembro de 2020 nesse momento. Um legado riquíssimo que esse ano nos deu de aprendizados, de reflexões, sejam, não digo positivas e nem negativas, mas de experiências que foram vivenciadas, que foram observadas, que talvez nunca tivéssemos imaginado que iríamos passar, ou presenciar, vivenciar na nossa vida, no que a gente viu até agora. E tudo serve como aprendizado, como experiência, como bagagem para o nosso desenvolvimento. Sem julgar se é bom ou não, mas serve para a nossa caminhada evolutiva, enquanto espírito, no momento que a gente acredita de reencarnação. Então, passamos por uma fase no plano espiritual, nos preparando para encarnar, voltamos para o plano material, nos revestimos de carne, dentro de um determinado contexto social, econômico, político, geográfico, familiar, por circunstâncias diversas, para darmos continuidade na nossa história. E termos oportunidade de experiências para contribuir com o desenvolvimento dos outros seres e, consequentemente, contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento espiritual, dentro do ritmo possível. E trabalhar esse tema, ser pacífico, necessidade planetária, está muito conectado com esse nosso momento. Porque a gente, como eu falei, presenciamos muitas situações. E vamos presenciar, com certeza, muitas outras aí pela frente. E ser pacífico é um exercício constante, diário, minuto a minuto. Porque quando nos talvez passe na mente ser pacífico, talvez passe algo assim sobre passividade, silêncio, mas não um silêncio de omissão. Pode ser resignação, pode ser obediência, mas estar atento à forma de atuar e agir, que às vezes pode ser por silêncio, às vezes pode ser por firmeza. Mas então, o fundamental é nós nos conhecermos como é que nós agimos e reagimos. Não é pensar no ser pacífico para fora dos outros. É o primeiro movimento de pacífico
dentro desta casa que nós habitamos e optamos em habitar nessa encarnação, que vai reverberar para fora, que vai influenciar no contexto externo, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade. Então, pacífico tem a ver com a emanação das nossas expressões, das nossas atitudes, da nossa emissão de palavra verbal. É um conjunto que nos apresenta e que a gente se identifica ou não. Então, o momento atual, ele traz muitos sinais de uma falta de ser pacífico da nossa parte. Ou exercícios um esforço tentando isso. Então, a gente vai pensar assim, a importância daquelas 3 peneiras que Sócrates apresentou, que é trazido por Platão, que daqui a pouco nas obras de Chico Xavier é trazido também, as 3 peneiras, né? Que é a verdade, a bondade e a necessidade. De quando nós nos colocamos, nós falamos, nós agimos. Então, entre elas, a gente vai resgatar o principal desse capítulo, que ele vai perpassar por obediência, por resignação, por afabilidade, por doçura, por paciência, que são o que vem em cima, assim, injúrias e violências. E quanto elas estão presentes no dia a dia e quanto estão presentes, às vezes, nas nossas atitudes, palavras, e a gente não percebe. Então, a gente começa assim pelas morais, que está muito presente no mundo virtual, no mundo físico, que são a questão da calúnia, da difamação. E aí primeira coisa, as peneiras, né? As 3 peneiras, verdade. É verdade determinada coisa que está sendo dita sobre alguém, sobre algum grupo? Fake news. Aí, assim, buscar a fonte, né? Eu busco a fonte das coisas que eu reproduzo, que eu fico compartilhando, que eu fico falando, porque se eu não busco a fonte, eu sou corresponsável por uma mentira, por algo que eu estou causando a alguém. Primeira peneira. Segunda, bondade. Mesmo que seja verdade, eu gostaria que estivesse sendo feito isso comigo. Por alguma circunstância, aquela pessoa tomou uma decisão, uma escolha, independente do que seja, talvez no passado, e pela circunstância, pela maturidade do momento. Se eu estivesse naquele papel, eu gostaria que estivesse sendo reproduzida aquela história, que eu estivesse sendo caluniado, difamado, nos colocar no lugar do outro. É uma peneira para pensar, para refletir. E a terceira, qual a necessidade de eu ficar reproduzindo, compartilhando isso? Em que ela constrói ou o que ela destrói? Ela inflama egos, ela mostra quanto eu sou bom porque eu não fiz aquilo, ela inflama ódio, ela dá bons exemplos de razões para acreditar. Então, eu estou trazendo assim, o que eu opto em compartilhar e reproduzir na minha fala? São coisas que são construtivas, elevadas, que vão ajudar, impulsionar, encorajar, dar esperança, criar coisas transformadoras? Ou aquilo que confirma assim, olha, não dá para acreditar mesmo, não vale a pena aquela pessoa, viu, fez de novo. Que corrente, que egrégora a gente fica alimentando? Ou é de neutralizar, olha para frente, olha para outras alternativas que a gente se atrai no negativo e fica ali no lodaçal e perdendo energia e patinando. Ou a gente vê aquilo, aprende com aquilo, não faz mais e vamos para as outras oportunidades. Então, a questão das injúrias e violências morais passam muito por isso. O quanto nós nos preocupamos com o externo, com o olhar para fora e ficamos julgando sem passar por essas 3 peneiras. E o que a gente aprende com isso, se a gente já fez isso também?
Porque as armadilhas são muito fáceis, quando a gente se dá conta, a gente já fez. Bom, a gente aprende com isso, vai reproduzir, vai refazer de novo? Não, então a próxima vez eu vou ficar mais atento e vou passar pelas peneiras. Em que agrega eu ficar não vendo a fonte de uma informação ser verdadeira? O que agrega para aquela pessoa, para aquela família, para aquele grupo ficar reproduzindo? E qual a necessidade que teve? Em que ajudou para nós, para aquela pessoa, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquele condomínio, para a vizinhança ficar contando uma história de uma outra pessoa, de um outro grupo? Bom, nós temos a violência verbal, né, que é aquela que agride, que desqualifica, que ridiculariza a pessoa, que ameaça a pessoa, que também é uma emanação e que, quando a gente para ouvir um grito na rua, quando a gente ouve um choro, quando a gente ouve uma reverberação assim, a gente já fica em estado de alerta e nos chama atenção e olha. E já corre uma adrenalina, né? Alguns ficam curiosos, olhando, outros às vezes tentam tomar uma atitude, chamar alguém, né? Então, assim, como nos choca uma agressão verbal? A agressão física, que é aquela mais concreta e visível, né? Que deixa marcas, que é visível ali que está acontecendo, porque uma agressão verbal pode, às vezes, ser silenciosa, assim, baixinha, né? Que talvez as outras pessoas não ouçam, controlada, mas a física é aquela que é o puxão, é o segurar no braço, é o puxar o cabelo, enfim, é dar uma rasteira, né? E dentre essas todas aí, tem uma que ela é muito sutil, muito perversa, e que às vezes nem passa que é agressão. E isso é o pior, que é uma agressão psicológica, que é aquela agressão assim que mexe, que agride, que afeta a autoestima da outra pessoa, que constrange a outra pessoa, que isola, que fica vigiando. Então, são mecanismos de comportamento que deixam a outra pessoa para baixo, vigiada, isolada, constrangida. Tu nunca serve para nada mesmo. Viu como tu é burro? Para quê? Para que isso aí para ela? São coisas que, às vezes, dentro de uma cultura, de um grupo, e por estarmos acostumados numa realidade, parece que não faz por mal, não é assim. Mas pensem, isso ao longo do tempo para uma pessoa convivendo dessa forma, ou para uma criança, um jovem que assiste isso por um determinado tempo. É um legado que carrega, é um dano que carrega, às vezes até mesmo um sentimento de culpa, e que vai reverberar nos relacionamentos futuros. Porque a forma de entender amar é daquela forma. É daquela brincadeira, é daquele tipo de fala, é daquele tipo de conter a outra pessoa de uma forma de constranger ela, de não querer que ela se afaste muito de mim, constrangendo, dizendo que não vale a pena para ela, não vai conseguir mesmo, não é bonito, não é bonita. Às vezes, para um amor possessivo, constrange e dá crenças de limitação para outra pessoa, para não avançar caminhos que talvez fosse daquela pessoa. Porque nós estamos nesse planeta, cada um com uma jornada, com uma história, e que vamos aproveitar ao máximo as nossas convivências. Respeitosamente. Não significa que não possamos conviver e termos as caminhadas, as escolhas, o nosso desenvolvimento, às vezes numa convivência temporária, às vezes de uma forma madura, podendo conviver, mas podendo ter cada um as suas escolhas e podendo partilhar de uma forma respeitosa e aprendendo uns com os outros. Então, é muito sutil isso, e por isso ser pacificador
Exemplificar pacificação é um exercício diário e de autoconhecimento, o quanto nós não reproduzimos injúrias e violências no nosso cotidiano, por condicionamentos, por cultura, por crenças e verdades que a gente carrega, e precisamos reformular constantemente. Um exercício de reforma íntima, que é a necessidade planetária. Então, a gente, às vezes, pode estar reproduzindo uma piada e a gente não vê o que ela tem carregado de preconceito, de desrespeito, e afasta as outras pessoas. Ou, às vezes, não afasta porque a pessoa está tão acostumada com aquilo, mas reforça uma mágoa. Esse é o meu lugar mesmo, e a gente não ajuda as pessoas a se impulsionar. Um humor que constrange. Ai, mas é só uma piada. Não, mas o que é que tu quis dizer mesmo com isso? A gente não precisa nem ser agressivo com a pessoa, mas fazer as pessoas pararem para pensar no que elas estão dizendo e reproduzindo. E às vezes a gente não percebe. Seja da questão da idade, seja da questão de gênero, seja da questão de orientação sexual, seja da questão de etnia, de culturas, de migrantes, enfim, dessa diversidade de caldeirão que a gente vive, que é a nossa maior riqueza, e às vezes de uma forma desrespeitosa. Ao invés da gente aproveitar esse talento e aprender com ele, e o diferencial que ele pode nos dar, nós, sem querer, não percebendo esse valor, a gente desrespeita e enterra isso, esconde isso. Então, bom, a gente pode ver isso nas próprias redes sociais, às vezes conduzidas dessa forma, desrespeitosa, o próprio bullying, não respeitando as diferenças, características físicas, escolhas, opções de leitura diferente, de cinema diferente, de roupas diferentes, de vivências diferentes, de família com composição diferente. Então, cada um pode ser feliz de uma forma e fazer sentido para a sua essência. Não somos padronizados. E a beleza que está nisso, de poder enxergar isso e aproveitar. Eu não preciso concordar, eu não preciso ser igual, mas eu posso e devo respeitar. E muitas vezes, passar por circunstâncias dessas constantemente leva, às vezes, a uma autoviolência, sem a pessoa se perceber. É se autoagredir, é enxergar isso como verdade e não se considerar mais, não se reconhecer mais. Se sentir inútil, se não se sentir pertencendo, isso vai trazendo isolamento, tristeza. A pior coisa é não se sentir pertencendo a algum lugar. Não se sentir com apoio, com rede de apoio, de dialogar abertamente. E muitas barreiras de fala existem, e não poder falar e compartilhar nos deixa mais isolados, enclausurados, que pode levar a uma depressão, que pode levar ao suicídio. Então, barreiras de fala nós temos que estar muito atentos. Essas barreiras de fala, elas podem vir por medo de falar, porque como é que eu vou falar sobre isso que tem a ver com determinada pessoa? Ou medo de falar alguma coisa que eu acredito, que eu me sinto, e como é que eu vou ser considerado? Os tabus que tem. Se eu tenho uma determinada escolha, como é que eu vou ser visto pelas outras pessoas? As próprias religiões, às vezes, aumentam também esse tabu, trazem a questão do pecado. E as pessoas sentem essa barreira de falar, de compartilhar, e vão se isolando mais. Às vezes até no próprio meio familiar. A falta de apoio, de poder ser escutado. A gente não precisa, às vezes, concordar, mas deixar que a pessoa possa falar como ela se sente, como é que ela se percebe e o quanto de apoio pode ter. Pode ter para ser mais feliz. Apoio, às vezes, profissional, psicológico, apoio de ouvir, de ser amigo, de ser respeitado. Então, essas barreiras de fala, que às vezes a gente pode alimentar, é muito importante nós estarmos atentos. E fatores de risco, né? Fatores de risco são muito importantes também, porque aquela sensação de desamparo,
seja desamparo material, desamparo profissional, desamparo, não se sentir conectado com ninguém. E, às vezes, a pessoa está tão isolada que ela nem percebe que tem alguém para contar, porque ela está tão sentindo sozinha. De desesperança, nesse movimento de se afastar, de estar tão vulnerável aos laços sociais, de ter poucos laços sociais, de rede, assim, de conversar, de familiar, de amigo, de relacionamento. E, às vezes, os fatores ambientais também. Um ambiente muito tenso, de muitos conflitos, de muita briga, que não ajuda na questão da pessoa se harmonizar, silenciar e conectar consigo mesmo, ou, às vezes, fatores físicos, fatores ambientais, no sentido de ter luminosidade, de ter oxigenação, de um ambiente arejado, de um ambiente limpo. Não é um ambiente sofisticado, é um ambiente saudável, de ter conexão com a natureza, de contemplação com a natureza. Então, são fatores de risco que podem potencializar ainda mais essa sensação de conflito interno e conflito externo. E muita atenção às crianças e os adolescentes, porque eles observam tudo, eles captam tudo, têm as suas próprias histórias para serem resolvidas nessa encarnação, e estar atento aonde eles estão, que jogos eles estão usando, que canais de comunicação eles estão usando, que brincadeiras desafiadoras, às vezes, eles estão convivendo, que leva a se autopunir, a se mutilar, a se lesionar, jogos desafiadores, e, às vezes, sentindo isolado dos outros, não pertencendo, uma tristeza, uma irritabilidade. Então, para perceber isso, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar sensível aos outros, a gente precisa perceber que nós não somos sozinhos, individualizados, nós fazemos parte de um contexto. E por isso que tem a lei da sociedade, tem a convivência familiar, para nós desenvolvermos esse olhar sensível de convivência, que é o primeiro grupo, seja uma família constituída por pessoas consanguíneas ou não, mas é onde nos exige o olhar, a atenção, a escuta, encontrar soluções em conjunto, desenvolver carinho, desenvolver amor. E, frente a isso, a importância de nós termos uma proteção e redes de apoio. Redes de apoio que é nesse movimento de sentimento de afabilidade, doçura, paciência, resignação, muitas vezes, que a gente precisa desenvolver em família, nos grupos, para poder perceber que o apoio da família é fundamental, que os relacionamentos que a gente vai criando ao longo da vida são fundamentais, como amigos, templos religiosos, profissionais, porque dá sustentação para a pessoa perceber, se eu precisar de alguém, eu sei com quem eu posso contar. Porque muitas vezes a situação é tão delicada e tão crítica que a pessoa não consegue levantar sozinha. Ela precisa de alguém para segurar a mão, para dar o ombro, para fortalecer as pernas e conseguir caminhar, para poder conseguir se enxergar. Às vezes a gente fica triste ao se enxergar, mas poder ter coragem de seguir em frente e se melhorar. Perceber, às vezes, que a autoestima, o envolvimento comunitário é importante, de poder ter atenção consigo e de poder perceber que se envolver com comunidades, de desenvolver auxílio, de dar aquilo que pode ser compartilhado, nos ajuda também a nos desenvolver e ajuda as outras pessoas, os outros seres, seja das mais diferentes formas. Pode ser uma partilha de um jardim com uma comunidade, de arrumar canteiros, animais, outras pessoas, grupos. Isso vai nos dando um envolvimento e um sentimento de pertencimento, de mais-valia, de autoestima. As crenças religiosas, as crenças culturais e étnicas, buscando da sua ancestralidade, aquelas tradições que fazem bem, que nos fazem sentir pertencendo e fazem sentido para a nossa vida. E ter razão para viver.
Razão para viver em função daqueles que estão comigo, razões para viver do propósito que eu tenho nesta vida, daquilo que eu estou construindo, de ter o merecimento de estar encarnado nesse momento planetário, entre tantos que precisavam estar encarnados. Então, é um momento de necessidade planetária de separação do joio do trigo. Do que inflama, coloca fogo no palheiro, de dar combustível, ou da gente serenar e com sabedoria perceber como é que nós estamos atuando nos diferentes lugares, seja na família, seja nos grupos sociais, seja no trabalho. Eu inflamo uma conversa que ela vai tornar o ambiente tenso, conflituoso, sem encontrar solução. Fico reproduzindo coisas que talvez gere desarmonia no grupo, ou às vezes nem falo, mas fico ouvindo alguém falar e fico gostando que estão falando, mas não sou eu que estou falando. Então, assim, de que forma a gente vibra, emana, fala, atitudes que são mais pacificadoras para ter um ambiente que a espiritualidade possa intervir, possa nos intuir, nos inspirar para ter novas soluções, novos aprendizados, novos conhecimentos, que é o que nesse momento planetário precisa. São novas condutas coletivas de colaboração, de cooperação, e para isso precisamos ter uma harmonia para isso. Precisamos dialogar nesse sentido, precisamos reconhecer as importâncias que nós temos de acordo com as nossas características, que os outros seres têm também de direito a conviver conosco e estarmos todos juntos nessa casa planetária. Então, precisamos cada vez mais exercitar o ser brando e pacífico. E isso não significa ser omisso e passivo, mas sermos firmes naquilo que acreditamos, com uma atitude coerente, e percebendo e tendo transparência conosco, aonde é que às vezes nós podemos rever a nossa atitude, a nossa postura. Então, fechado um ciclo de 2020, agora em dezembro, é um momento muito importante para nós planejarmos como desejamos ser para 2021. Que pontos eu carrego comigo de 2020, que eu aprendi, que foram importantes, ou que eu percebi que não adianta seguir nessa mesma linha, que vão continuar apresentando situações na vida que vão me forçar a repensar por que acontece sempre as mesmas coisas na minha vida, talvez porque eu esteja agindo da mesma forma. Então, é um momento muito importante para a gente se planejar para 2021 e outros tantos anos que venham nessa nossa existência planetária. E abrindo mais possibilidade para espiritualidade superior estar interagindo conosco, no momento que nós somos mais serenos, silenciosos internamente, para podermos agir com mais qualidade e melhor. Essa é a reflexão desse tema da palestra. Agradeço a atenção e convido para uma prece de encerramento. Que possamos perceber a paz em nosso coração. Que possamos perceber a paz em nossa mente. Como se fosse uma suave luz branca nessas duas usinas de energia, mente e coração. Como se pulsasse uma luz branca suave que percorre a face, a coluna, os nossos braços, o nosso peito, intensificando ainda mais com a nossa emoção, os nossos órgãos internos, nosso quadril, nossas pernas, nossos pés no chão. Pés no chão, pés na existência material, mas conectados no alto com a espiritualidade. Uma luz suave e branca que podemos conectar a cada instante que precisarmos, nos elevando, nos amparando e despertando ainda mais a esperança em todas as circunstâncias que estivermos. Somos paz, somos amor, somos luz. Somos filhos de Deus, fazendo parte de uma equipe de transição planetária.
Fiquemos bem, fiquemos em paz. Que assim seja.